Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje vamos estudar os gêneros textuais. No dia a dia circulamos por diversos espaços. Nesses espaços encontramos diferentes textos. Na escola circulam textos relacionados à educação, em um hospital circulam textos relacionados à saúde, em uma área jurídica, em espaços de direito advocatício, circulam textos jurídicos e assim por diante. Em cada espaço circulam textos de uma esfera diferente. Os textos, portanto, estão por toda parte e são responsáveis por trazer significados aos leitores. Esses significados estão relacionados a ações práticas. Por exemplo, para que serve uma conta de luz? Para que serve uma bula de medicamento? Para que serve uma receita culinária? Cada texto compõe um objetivo diferente, que é facilmente identificável nas relações sociais entre os humanos. Quando escrevemos um texto ou nos comunicamos oralmente com alguém, também fazemos por meio de gêneros textuais. Isso ocorre porque temos que fazer alguma escolha. Você não escreveria, por exemplo, uma lista de compras da mesma forma que escreve uma carta de amor. Isso ocorre porque são gêneros diferentes distintos, que têm objetivos, finalidades distintas. Mas ainda não respondemos o que são gêneros textuais. É preciso ir além. Você já deve ter notado que nas ruas, os muros estão repletos de textos, desde anúncios publicitários, até grafites, pichações ou mesmo frases motivacionais. Nas ruas observamos que a circulação dos textos tem a ver com os seus propósitos. Por exemplo, as placas de trânsito, o semáforo, têm propósitos bem diferentes dos textos que estão divulgando produtos. Isso ocorre porque cada texto compreende um objetivo, que é reconhecido pelo seu autor e também pelo leitor. Os textos fazem parte do nosso cotidiano e têm a ver com as esferas das quais nós participamos, como no caso de vocês, que participam da esfera escolar e que conhecem muito bem diferentes gêneros do cotidiano da escola, que já já nós veremos quais são. Um advogado, por exemplo, deve conhecer muito bem a esfera jurídica. Um cientista deve conhecer bastante a esfera científica. Esfera de comunicação nada mais é do que o espaço de circulação de determinados textos, que tem a ver ou com um vínculo profissional ou com um vínculo recreativo. Vocês são relacionados à educação, portanto, escrevem textos e conhecem bem gêneros textuais que estão relacionados à vida escolar. Um médico, por exemplo, deve conhecer bem os textos da sua área de atuação. Ele não vai confundir, por exemplo, uma bula de medicamento com uma receita clínica. Saberá também que em uma receita deverá informar ao paciente como deve usar o medicamento, além de colocar sua assinatura e informações importantes para que o paciente possa comprar o medicamento e utilizá-lo da melhor forma. Nessa imagem, vocês observam algumas das esferas mais importantes da vida na sociedade. A esfera escolar, a esfera científica, a esfera artística, política, jornalística, publicitária e a esfera cotidiana. Essa compreendem os textos mais recreativos, que não têm um propósito muito específico na sociedade. Nesta esfera estão, por exemplo, as cartas de amor ou o bilhete que você deixa para sua mãe, ou mesmo a mensagem que você envia pelo WhatsApp, explicando que vai demorar ou que vai se atrasar. Vejam que esses textos têm propósitos diferentes e que estão associados ao nosso dia a dia, de maneira individual, profissional ou ainda coletiva. Agora já podemos definir o que são gêneros textuais. Note, gêneros textuais ou gêneros discursivos são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Compreendido o que são os gêneros textuais e sabendo que os gêneros estão relacionados às esferas de comunicação,
podemos conhecer melhor agora uma esfera muito importante nas nossas vidas, a esfera escolar. Na escola, por exemplo, o professor realiza a frequência. Frequência é um gênero textual. Os alunos copiam as agendas com as informações das atividades de casa. Olha aí, atividades de casa é outro gênero textual. Também é possível fazer anotações na lousa ou no caderno. Anotações de aula também são gêneros textuais. Geralmente, a coordenação envia comunicados aos pais ou à comunidade escolar. Esses comunicados também compreendem gêneros textuais. Como já falamos, os gêneros textuais são inúmeros, incontáveis, e se dividem em dois grandes grupos. Os gêneros textuais podem ser literários ou não literários. Os gêneros textuais literários são aqueles que, como o próprio nome sugere, estão relacionados à literatura, enquanto os gêneros não literários têm propósitos mais objetivos na sociedade e estão relacionados à vida cotidiana. Eu trouxe 2 exemplos só para ilustrar como ocorre a diferença entre gêneros literários e não literários. Vejam que nesta foto eu estou lendo o livro No Seu Pescoço, da autora Chimamanda. Trata-se de um livro de contos, portanto, uma obra literária. Já nesta outra imagem, eu estou tentando ler uma bula de medicamentos procurando as indicações clínicas. Percebam que a finalidade destas duas situações é bem distinta. Na primeira situação, eu estou lendo um livro apenas para diversão, uma situação recreativa. Já na segunda situação, eu leio uma bula de medicamentos para procurar informações importantes, porque eu preciso saber se devo ou não tomar o medicamento e para que este medicamento serve. É preciso compreender também que os gêneros estão em determinados lugares. Esses lugares são chamados suportes e não devem ser confundidos com gêneros textuais. Por exemplo, muita gente costuma achar que outdoor, é um gênero textual, mas na verdade é um lugar que suporta um gênero textual. Os gêneros podem ser colocados em diversos lugares. Basta perceber que no livro de língua portuguesa vocês terão vários gêneros textuais: carta, notícia, reportagem, anúncios publicitários, entre outros. Podemos definir então que os lugares do gênero são chamados de suportes. Suportes de gêneros ou suportes textuais são os lugares onde os gêneros são colocados para circular. Por exemplo, em livros, jornais, cartazes, outdoors, placas, roupas e em vários outros lugares. Os suportes podem ser convencionais, como as revistas, os outdoors, a lousa, ou podem ser acidentais. Os suportes acidentais são aqueles que não foram criados com a finalidade de suportar textos, mas que acabaram sendo utilizados também para carregar textos, como o corpo humano, no caso das tatuagens, as blusas, as roupas em geral, e os rótulos de produtos. Para ficar ainda mais clara a ideia de suporte, você pode perceber que em um jornal há diferentes gêneros textuais, todos atuantes dentro da esfera jornalística. A exemplo dos editoriais, das notícias, reportagens, entrevistas, os textos publicitários, os classificados ou anúncios classificados, os artigos, as crônicas, as resenhas, as charges, as cartas do leitor e vários outros textos que circulam no jornal diariamente. Com o avanço da tecnologia, alguns gêneros passam a sofrer transformações, como, por exemplo, as cartas, que se transformaram em e-mails. Também com o auxílio da tecnologia, a nossa comunicação sofreu bastante, avançou, tornou-se muito mais rápida. E com isso, nos aplicativos de mensagem, podemos enviar diferentes textos, fotografias, mensagens, recados, informes, notícias, reportagens. Isso acontece por 2 fatores: a facilidade de envio trazidas pelas tecnologias e a possibilidade de inserir nessas tecnologias, nessas ferramentas,
qualquer texto que circule pela web. Fazemos isso, por exemplo, por meio de links. E falando em links, eu lembrei que tem uma tarefinha para vocês realizarem no Google Forms. O link já está disponível na sala do Class, são apenas 5 questõezinhas para testar se vocês aprenderam de fato o que são gêneros textuais. Na próxima aula, vamos diferenciar gêneros textuais de tipos textuais. Até lá! Tchau, tchau, galera!